Pessoal, então, a nível de apresentação, eu desejo que todo mundo seja muito bem-vindo. Eu sou o Bruno, eu vou ser o monitor da sala, e, como eu acabei de dizer, é uma alegria receber todo mundo, e tenho a honra também de apresentar a nossa mediadora, a professora doutora Patrícia Velasco, e o eixo temático da nossa sala é Práticas Dialógicas para o Ensino da Filosofia. Então, o nosso evento está acontecendo hoje, dia 28/8, no turno da tarde, e eu gostaria de lembrar para os professores presentes que cada apresentação são 20 minutos de exposição e 10 de perguntas. Eu vou estar fazendo a mediação desse tempo via chat, para não atrapalhar a apresentação de vocês também. Então, eu peço que vocês ocasionalmente olhem ali, se vocês puderem, para dar uma olhada em que pé está a apresentação de vocês. Caso passe um pouco, eu desconto do tempo de pergunta, para não atrapalhar, às vezes, num momento importante, que eu acho desconfortável. Outro ponto também, todas as apresentações, elas estão sendo gravadas e aí elas serão posteriormente colocadas no canal do YouTube Prof. Filo. Caso algum professor se sinta desconfortável ou não queira a gravação, vocês podem me avisar, colocar o nome certinho e a gente faz o corte dessa apresentação em questão, para que ela não seja postada. Num todo, eu desejo, então, um excelente evento que está tendo já essa semana e também a mesa de apresentação. É isso. Professora, se você quiser falar alguma coisa também. Obrigada, Bruno. Então, só reiterar aí as boas-vindas, né, em nome da organização do nosso encontro aqui do Prof. Filo. E aí, assim, o Bruno vai controlar, então, o tempo pelo chat, mas se derem os 20 minutos, aí talvez eu só diga, né, tempo esgotado, só para vocês irem fechando a fala, para a gente ter um tempinho para o debate, e caso, né, os colegas cheguem ainda, vão ficando para o fim da fila. Então, hoje, pela ordem aqui, a gente teria a Raquel de Lima, que ainda não entrou, o Marcos é justamente o segundo a falar, Marcos Patrícios Marocchio Salles, e na sequência a Mariane Silva. Então, são vocês dois que estão por aqui. Então, Marcos, caso você possa começar, se quiser também apresentar, fique à vontade aí de usar as ferramentas, né, para apresentar alguns slides, se for o caso. E eu só peço que você apresente também a instituição, o núcleo, né, do qual você pertence e quem orienta o seu trabalho, tá bom? Por favor. Tá vendo aí? Sim. Então, precisa desligar a câmera ou para mim tanto faz? Se você puder ligar, é legal para a gente ver. Então, tá. A não ser que a sua conexão for ficar muito fraquinha, mas se não, é legal para a gente poder... maravilha, poder vê-lo também. Não, é só porque às vezes a configuração às vezes mostra só a tela, né? Aí às vezes, mas se dá para ver os dois, então tá bom. Está dando sim. Sim. Então, meu nome é Marcos Patrícios, né? Eu faço parte da UFES, né, de Vitória, né? E aí eu comecei o mestrado esse ano. O meu orientador é o Divaldo, né? Aí e esse tema que eu passei para vocês aí, pensamento crítico da educação da EJA, ele é o meu pré-projeto, né? Que eu entrei para o mestrado, só que a minha dissertação ela vai ser em outro tema, vai ser juvenilização do EJA, né? Mas como eu mandei esse resumo, aí eu falei, não, então vou apresentar esse resumo no que eu apresentei, mas a minha dissertação vai ser diferente, né? Então, eu já trabalho no EJA, né, desde 2022, né? Sou aqui de Cachoeiro de Itapemirim, né? Trabalho aqui na rede estadual, professor do estado, né? E eu trabalho no EJA. E quando eu vi o edital do mestrado, o edital do mestrado pedia um problema de sala de aula, né, por ser mestrado profissional, e aí eu trouxe esse problema do EJA, que é o pensamento crítico no EJA. E aí eu quis abordar dois pensadores, que é o Paulo Freire e o Zygmunt Bauman, né? Paulo Freire, por ser uma educação bancária, né, que a gente
traz pessoas que têm uma dificuldade de pensar, né? Porque vem daquela educação bancária de Freire, que era de alunos copistas, alunos que não querem interpretar texto, então cai no EJA esse público, né? E além do que, o EJA também já é um público de pessoas que não estão na idade certa, né? Na idade certa de estudo. Então, eles estão ali, seja porque trabalho ou porque eram a realidade daqui. Muita gente que era do interior, e aí na cidade deles não tinha escola, então tiveram que trabalhar, era muito da roça, muito interior, na área rural, e aí não tinha escola na área deles. Então, né, na época deles, eles não puderam estudar. Então, o desafio hoje do EJA é fazer o aluno ele ter um pouco mais de autonomia de si mesmo, né? São alunos que chegam letrados, sabem ler, sabem escrever, né? Só que esse é o problema, eles só sabem ler e escrever. Eu, que sou professor de filosofia, se eu quero levar para eles um tema na qual eu tenho que pedir para eles darem alguma opinião, darem algo que não esteja nem o que passei no quadro, nem que esteja no livro, eles não falam assim, professor, eu não sei. Ou então eles esperam, ou então eles esperam alguém falar para concordar com o primeiro, para não ter que emitir opinião. Então, o meu desafio é fazer com que esses alunos percam esse medo de pensar, né? E muitos deles falam assim, nossa, professor, pensar é difícil, né? E aí eu falo, pensar é igual pensar é igual ir na academia, é difícil. Se você não pensar, atrofia, né? E aí a Fundação Teórica, como eu disse, é em Paulo Freire, né? A educação problematizadora, né? Implementação crítica da realidade e autonomia do pensar. E aí eu trago também o Zygmunt Bauman, né? Por causa do conceito de modernidade líquida, né? Então, superficialidade do conhecimento, fluidez nas relações e dificuldade de distinguir verdades de falácias. Porque se eu pego um aluno que está muito tempo fora da escola e ele entra no EJA, ele vem com um conceito, muitas vezes, já solidificado na cabeça dele, que é muito difícil de mudar. E o EJA tem um pequeno problema, que ele é 6 meses, ou seja, ele tem que fazer a série dele, a etapa dele em 6 meses. Para uma pessoa mais idosa, esses 6 meses é muito pouco, né? Então, esse conceito da modernidade líquida, que tudo é muito fluido, tudo é muito rápido, para esses alunos mais idosos, acaba sendo muito mais difícil, né? Porque eles vêm de uma educação mais rígida, mais tradicional. Então, né, eu coloquei essa imagem aí porque justamente é o que acontece hoje na sala, né? Que é um aluno jovem do lado e um aluno idoso do outro, né? Então, você vê que na sala aí, metade é idoso e metade é adolescente. E esse aí também é um outro desafio, né? E é por isso que eu acabei trocando o tema do meu trabalho, porque a juvenilização do EJA tem criado um desafio de aprendizagem para os alunos mais idosos, porque eles não têm a compatibilidade de comportamento com os alunos mais novos, né? Então, existem 2 desafios, que é ensinar o aluno idoso em 6 meses, sendo que a modernidade líquida pede que seja tudo muito rápido, que as informações vêm e fazem
tudo muito rápido, né? E aí, muitas das vezes, o aluno adolescente, ele entende, mas o idoso não. E eles estão na mesma sala. E aí tem esse obstáculo, né? De passar o conhecimento para uma sala que é multisseriada, muitas das vezes, e a questão da faixa etária ser diferente. Então, é um desafio muito grande você conseguir levar para o aluno essa autonomia, esse pensamento crítico, né, de simplesmente deixar de ser copista e começar a emitir opinião, a começar a ler, a interpretar, né? E aí, os objetivos são, né? Os objetivos da pesquisa, então, é analisar e propor estratégias didático-pedagógicas eficazes para o estímulo do pensamento crítico, visando autonomia ao pensar entre os alunos do EJA, né? Os objetivos específicos são, né, identificar os desafios, né, dos professores, né, explorar práticas educativas que promovam reflexões autônomas e sondar a percepção dos discentes sobre o pensamento crítico. E aí, como metodologia, né, a gente levantar os conteúdos, fazer as oficinas de análise de mídia, porque aonde eu encontrei aqui, o único jeito de fazer um adolescente, um idoso aprenderem é em trabalho em equipe, né? Então, muitas das vezes, eu consigo ter uma turma onde eu consigo fazer o adolescente ensinar o idoso. Então, ele acaba sendo uma turma onde todo mundo se ajuda, né? Então, criando oficinas de análise de mídia, né, onde o adolescente tem mais facilidade com tecnologia, ele acaba ajudando o aluno mais idoso com essa atividade, né? Então, por isso, uma criação conjunta. Então, né, a oficina de análise de mídia, né? Então, pegar realmente matérias, né, fake news, até mesmo e-mails falsos, golpes, né, e analisar para realmente fazer esses alunos não caírem em golpe, não terem a inteligência de entender que aquilo que está chegando para ele não é verdade, né? E se ele tem a dificuldade da tecnologia, o aluno que é mais novo ajuda. Então, uma das ideias é essa de oficina de análise de mídia. E aí a criação conjunta de materiais pode ser um guia de checagem ou um podcast, né? Que aí os alunos podem contar as suas opiniões, contar as suas realidades. E o resultado esperado é enriquecimento cultural, autonomia do pensamento, capacidade crítica e cidadania consciente, né? Ou seja, realmente aqui a cidadania consciente eu trago aquela caverna de Platão, né? Ou seja, eu estou tirando muitas das vezes eles de uma caverna, que um depoimento de uma das alunas que ela fala assim, ela dá faxina em várias casas, só que ela nunca reparou na embalagem da embalagem dos produtos de limpeza. Então, ela não sabe qual produto que faz mal, qual produto que pode queimar a mão dela, né? Porque ela a leitura dela era fraca e tudo. Então, quando eu perguntei isso para ela, aí ela começou a entender que ela tinha que ler a embalagem do produto para saber qual que faz mal, qual que não é, qual que tem que usar luva, né? Então, é isso que muitas das vezes, dentro das aulas de filosofia, eu tento levar para os alunos. E
né? Ah, e é isso, a minha conclusão, eu não tenho muito, assim, para falar, porque o tema é esse, né? E aí, se vocês quiserem já entrar para o debate, para mim, o que eu tenho para falar é isso aí. Eu consumo... Não, tá ótimo, Marcos, já está super dentro do tempo, então a gente vai ter um tempinho a mais aí para conversar com você, né? Depois Tá me bom. corrija, Bruno, mas pelas minhas contas, até as 2h37, ainda o Marcos está dentro do limite, né? Tá sim, ali ainda teria uns 7 minutos e 43 contando para baixo agora, né? Subtraindo. Então, eu queria primeiro abrir, ver se a Marliane quer fazer alguma pergunta, ou o Daniel. O Daniel chegou um pouco depois, não está na nossa lista de apresentadores, mas talvez seja um dos nossos ouvintes aqui. Então, abrir para o público, Se me se alguém permitirem quer fazer também a alguma... pergunta, eu gostaria de fazer também. Não sei Ah, se... por favor, pode começar então, Bruno. Então, assim, eu vejo no EJA também como professor do EJA, então tem nesse nível de experiência, eu tenho um contato. Então, levando em consideração que o EJA, ele compõe uma turma muito heterogênea, né, em relação à idade, experiência de vida, como se você teria uma ideia de como você consegue trazer essas realidades tão diferentes para alguns certos conceitos, para esses conceitos, né, que a gente pode usar, se você deu o exemplo do Platão, se tem uma metodologia ou um referencial bibliográfico que te ajude a implementar essas realidades. E a nível de curiosidade, não sei se você já ouviu falar de um autor, né, de um teórico, é o Alzhouble, que traz a aprendizagem significativa. Ele fala das ideias subsunsores, e aí fica mais a minha dúvida fica nesse preâmbulo. Entendi. Então, o que eu faço para os alunos se conectarem, que na verdade, eu falo que a base da EJA, ela você tem que, os alunos, eles precisam se conectar com você, né? Ou seja, antes de você dar o conteúdo, eles precisam gostar de você, porque tem esse problema também. Se o aluno ele não se sentir conectado com a escola, ele nem na escola vai. Então, ele evade, né? Que é um dos problemas que tem acontecido. Os alunos idosos estão evadindo porque eles não querem estudar junto com os alunos adolescentes. Eles estão evadindo. Eles falam, professor, os adolescentes são muito bagunceiros, eu não quero ficar nessa turma, então não venho mais estudar, né? E aí você tem que fazer um jeito do adolescente se conectar com o idoso para entender que todo mundo ali precisa de estudar e que ele está prejudicando a turma, né? E aí a gente começa a criar conexões. Igual que eu falei da aluna que ela era faxineira. Todo mundo ali, eu pergunto como é a história de vida de todo mundo. Porque começa a gerar identificação, né? Então, quando começa a gerar identificação, né, aí elas começam a conversar uma com a outra, né? Às vezes um adolescente ele gosta de uma coisa que um outro gosta e tudo, e aí os exercícios fluem. Por isso que eu sugeri a atividade em equipe, né? Que geralmente o adolescente tem mais facilidade com tecnologia e faz o idoso, ele ou o adulto ajudar. E aí acaba saindo um trabalho, né? Mas, assim, de referencial teórico mesmo, eu ainda estou começando a ler. Porque eu falo assim, até mesmo já falei lá na UFES, né? É muita... Esses dois pensadores que eu peguei, eles são baseados na vivência, ou seja, o Paulo Freire, porque você realmente traz pessoas já com um pensamento já consolidado, né? E o Bauman de uma rapidez, né?
Então, você tem a rapidez e algo muito... Você tem os alunos adultos, alunos idosos com a mentalidade já consolidada e adolescentes que querem tudo muito rápido, né? Então, você tem que nivelar isso tudo para depois começar a dar o conteúdo, né? Então, geralmente lá eu costumo dar muito vídeo, tem, né, coisa assim, coisa mais prática, menos teórica. Não sei se eu consegui explicar. Conseguiu sim. Muito obrigado, Marcos. Professor, eu acredito que esteja falando mutado. Desculpa, Perfeito. esqueci, queria não fazer eco aqui. Não, aproveitar, então, deixa eu fazer também umas considerações, e aí já deixar aberta a palavra para a Mariane ou o Daniel, se quiserem depois falar também. Marcos, pelo menos pela experiência, né, de alguém que orienta dentro do Prof aqui da UFABC, a gente sabe que vocês entram com um projeto, às vezes, né, sem acompanhamento nenhum, não sei se foi esse o caso, né, então, sem qualquer tipo de orientação. E você começou já dizendo que você é dessa primeira turma desse ano, né, então, de fato, você está começando, ainda vai ter 2 disciplinas aí de seminário para lapidar o seu projeto e tudo mais, só que você já começou dizendo que você já mudou a temática, né, e aí eu fiquei super curiosa para saber se você vai manter esta ideia do pensamento crítico ao falar do rejuvenescimento do EJA, porque isso, de fato, a gente tem assistido, pelo menos aqui em São Bernardo, onde a gente trabalha, né, de fato, as turmas cada vez mais são pessoas, às vezes com 20 anos, 19, que acabaram, né, perderam ali 2, 3 anos e já voltaram para a escola pelo EJA, então isso, de fato, acontece, mas, por outro lado, eu acho muito interessante e importante a temática do pensamento crítico, e aí eu, se pudesse, né, interferir na sua pesquisa, ia falar para você não abandonar isso, então, e aí eu primeiro te ouvir sobre isso, e depois já emendar com algumas referências de pensamento crítico, caso você permaneça com essa temática. Então, só te ouvir primeiro, para depois continuar aqui a minha conversa com você. Então, o tema que eu estava querendo é esse aí, que é porque o meu orientador mesmo, ele ainda não me orientou porque ele ainda está muito ocupado, né? Então ele falou, olha, ainda... Só que aí o professor de seminário de projeto, ele falou, olha, né? Ele pegou meu projeto e olhou e falou, olha, do jeito que o seu projeto está, é muito difícil provar na banca, né? Vamos dizer assim, né? Porque, tipo assim, né? Pelo menos o que eu entendi era assim, como o EJA é muito vivência, né? E aí, tipo, como é que eu vou provar vivência na banca, entendeu? Sem uma algo muito teórico, tipo, mas, né? Ou seja, será que é um problema mesmo? Será que esse problema ele é um problema realmente que merece ser trabalhado? Ele falou isso. E aí ele sugeriu a juvenilização do EJA porque que é um problema que é mais fácil de ser trabalhado. Então, o pensamento crítico ele vai estar dentro do projeto, mas não como ideia central. Tá. Né? Eu digo isso porque, primeiro, assim, eu talvez discordaria, né, do professor, não quero nem saber nomes nem nada, mas só estou te cutucando aqui, porque eu acho que o prof é justamente um local em que a experiência que vocês têm e essa vivência, ela tem que ser tematizada. Então, a prioridade é a tematização e reflexão filosófica sobre as vivências que vocês trazem da sala de aula. Então, eu iria por aí, eu acho que dá para fazer pesquisa de campo, tem um monte de metodologias de pesquisa que não são aquilo que a gente faz no mestrado acadêmico, que é, né, dissecar um texto, fazer análise de texto. Tem outras coisas possíveis em termos de metodologia que poderia te auxiliar, né? Então, eu conversaria com o seu orientador, né, no caso, sendo você, para tentar pensar alguma coisa nesse sentido. Mas, para além disso, no caso do pensamento crítico, eu iria buscar também referências específicas, sabe? Porque tem um texto que, inclusive, eu publiquei, porque a minha área, né, de atuação hoje, no ensino, dentro do ensino de filosofia, além da questão de pensar o campo inteiro do ensino,
eu já vinha há muito tempo desenvolvendo práticas de ensino a partir do fomento de pensamento crítico. Então, tem um texto que saiu na coletânea da Ampof em 2015, eu posso pôr aqui o link depois é um livro, né, disponível virtual, em que eu problematizo um pouco o que é pensamento crítico, né, e aí é um texto que talvez com um chão ali mínimo e com indicações de referências para você pensar sobre isso, e tem não fez isso, não. por exemplo, o Professora, Walter perdão te interromper. Douglas Walton, por exemplo, é um autor, né, que tem traduzido Professora, algumas obras dele em tá me língua ouvindo? portuguesa. Oi? Perdão, mas teve um momento ali da sua apresentação que cortou e voltou só agora. Então, Desculpa, tá, não sei, alguma falha aqui de internet. Eu não sei o que vocês perderam, mas eu estou dizendo que tem muita referência teórica e super legal sobre pensamento crítico. Né? Então, além desse texto em que eu discuto um pouco o que é pensamento crítico, e na legislação fica tudo muito solto, né? Assim, A internet dela, né? Ela tá, parece que era minha. ninguém explica. sim. Estou vendo que eu travei para vocês. Mas, enfim, tem esse texto que eu vou pôr aqui no chat. Tem um texto do professor Walter Carnielli, que chama Pensamento Crítico. Tem o pessoal da Lógica Informal, Douglas Walton, por exemplo, é um autor que tem tradução em algumas obras dele, mesmo artigos. Então, tem muito material, acho que, de referência para subsidiar essa ideia de pensamento crítico. E aí você desenvolveria algo voltado para essa faixa etária. E tem um trabalho que eu orientei, que foi defendido há pouco tempo, do Juliano Marcel, eu posso também pôr o link aqui, que ele discute a questão de trabalho, ele trabalhou com falácias não formais para justamente analisar fake news. E como você mencionou, que era uma das coisas que talvez na criação conjunta, né, que você disse aqui da sua oficina de análise de mídia, talvez seja no texto, né, na dissertação do Juliano, ele faz a proposta didática, né, uma sequência e tudo, talvez para se inspirar um pouco em possibilidades de trabalho dentro do prof, nessa linha que você tinha escolhido originalmente. E eu acho que, se fosse você, não abandonaria, não. Eu gostei bastante dessa ideia inicial, só não sei se o Paulo Freire e o Bauman te ajudam tanto nesse sentido. Para pano de fundo, sim, né, para dizer, olha, contra a educação bancária, etc. E a ideia do Bauman também é interessante enquanto pano de fundo. Mas para viabilizar e dar materialidade ao que você efetivamente quer pesquisar, eu acho que tem autores que discutem efetivamente como trabalhar pensamento crítico em sala de aula. E aí você poderia fazer isso propondo algo específico para esse seu público do EJA. Mas eu já estou dando impacto demais na sua pesquisa, eu só estou abrindo um leque, que um leque, uma área pouco explorada, inclusive, por nós. Então, é o que eu te falei. Eu ainda não fui orientado pelo meu orientador. Sim, sim. Porque ele está muito ocupado, né? Todas essas considerações foram feitas por um professor que ele falou, assim, de boa vontade dele, né? Nem foi, Claro. ele falou, olha, eu olhei seu projeto e, né? Aí ele falou, o seu projeto dá para fazer, ele é bom, porém ele dá mais trabalho de provar, de fazer, que não sei o quê. Aí por isso que ele falou, olha, juvenilização do EJA é mais fácil de provar, porque aí ele até tem, ele falou, olha, eu até tenho alguns materiais aqui, aí já até peguei com ele e tudo, aí que vai ficar mais fácil para você, entendeu? Mas eu falei assim, gente, eu faço assim, né? Tendo orientação, faço o que for. Eu não tenho eu falo que eu não tenho essa preguiça, vamos dizer assim, né? Né? Mas é porque realmente eu ainda eu falo que eu quero fazer, só não tive a mão de obra especializada ainda. Mas eu falo, se você quiser me ajudar também, ixi, não ligo não. Quiser toda ajuda é bem-vinda. Não, maravilha. Eu coloquei o capítulo que eu mencionei e depois eu procuro aqui a dissertação do Juliano e coloco também. Abrir aqui para mais perguntas. A gente tem ainda uns minutinhos, acho que 2 ou 3 minutinhos aqui. Não sei se a Marliane ou o Daniel querem fazer alguma pergunta.
Não? Você quer fazer alguma fala final, Marcos? Não, eu só queria agradecer só por vocês terem me escutado. Não, prazer. Imagine. Então, seja bem-vindo ao Prof. Filo, e a gente aguarda aí o desfecho da sua pesquisa, ansiosos. Então, acho que a gente pode passar, então, para a próxima, que é justamente a Mariane Sofia da Silva. Então, Mariane, fica à vontade para se apresentar, dizer de que núcleo que você é, quem te orienta, e aí você tem os seus 20 minutos iniciais para a apresentação e mais 10 para a nossa conversa. Ok. Boa tarde, né? Boa tarde a todos e todas que se fazem presente aqui na sala, né? Para acompanhar os trabalhos que estão sendo apresentados aqui. Eu me chamo Marliane Sofia, eu falo aqui do Amazonas, do município de Borba, o qual fica localizado a uns 150 quilômetros da capital, mas isso não impede, né, que a gente realize aí esse processo de formação. E nesse município eu trabalho aqui como professora do ensino médio desde 2011 na rede pública estadual de ensino. Já trabalhei em escolas de tempo regular, hoje eu atuo em uma escola de tempo integral, que funciona desde 2017 aqui no nosso município, e essa escola, ela acabou se tornando, né, o meu laboratório de pesquisa, porque foi justamente nesse lugar que surgiram as inquietações para a produção do referido projeto de pesquisa, que me permitiu chegar, né, a partir dos processos de seleção, do mestrado, no mestrado profissional em filosofia, e o núcleo que eu faço parte é o núcleo da UFAM. E a professora hoje, minha orientadora, que está acompanhando esse trabalho, é a doutora Valcicleia, ela que está me acompanhando, né, nas atividades hoje. Tive que trocar de orientador por questões da saída do meu antigo orientador, e a gente retoma novamente esse trabalho, e a gente está aqui, né, para desenvolver, para estudar e para compartilhar aqui com vocês, né, para que vocês possam conhecer o que a gente tem pesquisado também aqui, e eu vou apresentar o trabalho para vocês. Aí eu peço também, né, que contribuam, né, fazendo aí, dando as sugestões de vocês naquilo que está sendo proposto aqui, tá bom? Eu vou apresentar aqui um slide, aí eu vou só precisar desligar a câmera devido à conexão da internet, tá bom? Poxa, testei, deu tudo certinho, agora não está querendo abrir, mas vamos lá. Mariane, caso você não consiga abrir a apresentação, eu me disponho a apresentar para você se você me mandar o link, caso você não consiga, né, por algum problema técnico, tá? Tá ok. Eu já. Já, eu acho que agora apareceu, né? Apareceu sim. Sim, ok. Tá certo. Bom, então eu vou falar um pouquinho hoje sobre esse trabalho, né? O trabalho que eu estou desenvolvendo juntamente com a orientadora,
trata sobre, o título dele é Esclarecimento Kantiano e Autonomia Discente no Ensino Médio de Borba, Amazonas. Né? Eu sou a Marliane Sofia da Silva, que estou aqui apresentando o trabalho para vocês. Aqui a gente tem uma breve introdução, né, para introduzir essa temática, né, essa determinada abordagem aí sobre o esclarecimento kantiano, porque, né, escolher essa temática para trabalhar com os jovens aqui no nosso município. A gente sabe que desde a modernidade, né, ela acarretou uma série de mudanças em todos os setores, incluindo o campo educacional, né, com crítica a modelos anteriores e propostas de inovação. Razão porque a educação passou a ser compreendida não apenas como instrumento de instrução, mas como prática de formação ética, política e existencial do sujeito, né? Essa Eliane, perdão compreensão... te atrapalhar, desculpa te cortar. Eu acredito que a tua apresentação, ela não tá apresentando na tela cheia, você deve ter escolhido só a janela. Eu recomendo você entrar no seu Meet, parar a apresentação, e quando você selecionar ela, você pode colocar em tela cheia ou janela, e aí você consegue escolher o PowerPoint. Aí ele vai conseguir apresentar em tela cheia também. Tá. E novamente, desculpa pelo encontro. Não, sem problema. Será que não é o caso de se apresentar, Bruno? Se você tem o arquivo? Não sei, Maria, talvez seja mais fácil, não? É só ela apertar o F5 ali, porque ela está apresentando como tela e não como janela. Ela vem aqui no cantinho, aqui, aperta para não apresentar e vai ficar como tela cheia. Ou aperta F5 aí. Mariane, você ouviu o Marcos explicando aí? Sim, sim. Aperta o F5 aí para ver se vai entrar. Ou então aqui no cantinho, aqui, ó. Ixi, ela saiu da reunião. Eu acho. Apertou o lugar errado. Acho que ela apertou Alt F4. O F4 sai? Alt F4, você desliga o computador. Ai, não fala isso. Bom, a sorte é que a gente só está com 2 por enquanto. Então. O Marcos, aproveitando que ela caiu, eu coloquei aqui a referência do artigo que eu te falei. E a dissertação do Juliano ainda não está nem na CAPES e nem na página do prof. Mas deixei o título aí. Caso te interesse, eu posso te passar. Eu posso passar meu e-mail aqui e você entre em contato e eu te mando. Eu ia te pedir o seu e-mail para me mandar o meu projeto para você ler. Tá bom. Eu só não Tudo garanto bem? o prazo, tá? Porque tem milhões de eventos aí na próximo mês, mas eu leio com maior carinho. Então tá bom, Tudo bem, obrigado. Mariane? Você pegou o meu Continua. e-mail? Se não, Ouvi? Mariane, Escreve ali. Acredito que sua internet está bem ruim. Aí, se você quiser deixar Desligar a câmera. sem a câmera, não tem problema nenhum. No terceiro, aí, quando você for compartilhar, eu recomendo que você compartilhe a terceira opção, que é tela cheia, tá? Ou ecrã full, alguma coisa assim, caso o teu sistema operacional esteja em inglês, né? Mas é o tela cheia. É a terceira opção quando você clica em compartilhar ou apresentar tela. Aí agora é só apertar. Então,
Agora vai em a apresentação de slides aqui, ó, no menu da apresentação de slides, aperta apresentar. Eu acho que vai ter que ser assim mesmo. Pelo que eu tô vendo, o maior problema é a internet, que não teve modificação ali na tela. Marlene, se você estiver ouvindo a gente ou estiver cortando, se você puder dar um retorno audiovisual. Oi, eu vou comentar aqui um pouquinho sobre o trabalho, já que eu estou com esse problema aqui, tá bom? Aí eu vou comentando. Aqui, você consegue ir nesse menu aqui, ó, apresentação de slide? Tá vendo a tela do PowerPoint aí? Sim, Vai aqui, ó, apresentação de slides. Está escrito assim, ó, página inicial, inserir, design, revisões, apresentação de slide. Coloca o mouse lá em cima. Lá. É no menuzinho lá de cima. Mas talvez esteja travado para ela, não? Eu Então acredito que apresenta seja assim mesmo, dá para ler. Mariane, não precisa do slide, não, a gente vai te ouvindo. Assim, tá assim ok. dá para ler. Toca o barco aí. Beleza. Então vamos lá. Marlene, por conta da sua internet, eu recomendo você parar de compartilhar também, porque senão a gente não vai conseguir ouvir você. Tá cortando bastante. Tá ok, então. Então vamos lá. Retomando aí, né, o título do projeto é Esclarecimento Kantiano e Autonomia Discente no Ensino Médio de Borba. Aí a gente tem uma breve introdução que fala, né, sobre as mudanças que acontecem, né, no setor educacional e as críticas que determinados modelos educacionais eles sofrem, né, e também falar sobre essas propostas de inovações, tá? Então, dentro dessa determinada perspectiva, aqui na região norte, por exemplo, né, em grande parte dos municípios do estado do Amazonas, esses municípios interioranos, eles precisam de uma atenção especial, né? Primeiro, devido às dificuldades de acesso geográfico, que a gente só sai aqui, ou se for de barco, ou de avião, né? Os nossos meios de transportes, e muitas vezes esse acesso geográfico, eu não falo somente da sede do município, né? Mas os outros interiores, isso dificulta o acesso ao conhecimento e ao desenvolvimento do pensamento crítico de uma parcela significativa da população, né? Então, nesse sentido, a gente vê a escola pública hoje, né, como um espaço fundamental para a promoção de práticas pedagógicas emancipadoras que podem ser capazes de contribuir para o desenvolvimento da autonomia intelectual e moral dos estudantes. Então, dentro da proposta deste projeto, que a gente foi pensando, né, e mudando, porque o projeto não é o mesmo de quando a gente faz a seleção, ele sofre alterações, e o meu projeto sofreu já várias alterações para o que ele está hoje, né? Então, a proposta deste projeto de pesquisa, ele emerge da preocupação com a qualidade do ensino de filosofia no ensino médio em municípios do interior do Amazonas, como aqui em Borba, né? E com os desafios que são enfrentados
até mesmo pelos professores, na efetivação de uma prática pedagógica que seja comprometida com a formação de sujeitos autônomos, né? E a gente fala sobre um pouquinho desses desafios do docente, porque para a gente buscar essa formação, né, melhorar a nossa parte de conhecimento em busca dessa formação, a gente precisa sair, né, do nosso município e ir para a capital. E, às vezes, a própria Secretaria de Educação, ela não nos possibilita, né, ao invés de dar apoio, ela acaba não praticamente não deixando a gente sair para estudar, né? Buscar uma melhor formação. Então, dentro deste projeto, ele se propõe a fazer uma investigação teórico-prática que visa articular os fundamentos da filosofia kantiana com a prática pedagógica no ensino médio, objetivando compreender e promover o desenvolvimento da autonomia discente a partir de uma abordagem filosófica crítica e contextualizada. Essa pesquisa, né, a pesquisa que está dentro aí do projeto, ela será realizada por meio de uma intervenção pedagógica nessa escola onde eu trabalho, que é uma escola pública de tempo integral aqui no município, e envolve a aplicação de atividades filosóficas que estimulem a reflexão, o diálogo e a argumentação racional, né, orientadas pelo ideal de esclarecimento. Aí a gente tem um objetivo geral, né, a que o projeto se propõe, é analisar como os princípios do esclarecimento propostos por Immanuel Kant, eles podem ajudar no desenvolvimento da autonomia intelectual e moral dos estudantes do ensino médio, a partir de atividades desenvolvidas na sala de aula de uma escola pública aqui no município. Aí a gente tem os 3 objetivos específicos relacionados aí ao projeto, que é compreender o processo de apreensão dos estudantes, dos conhecimentos ou conteúdos, né, que são estudados na sala de aula, permitindo com que eles desenvolvam e utilizem as suas capacidades cognitivas e ambientais, recorrendo à teoria kantiana. Verificar como as diretrizes brasileiras da educação básica, nacional e estadual, elas orientam princípios, competências e habilidades a serem desenvolvidas no contexto das aulas de filosofia no ensino médio, com atividades que promovam nos alunos o desenvolvimento da reflexão, da crítica e da autonomia. E o terceiro objetivo específico é desenvolver no contexto das aulas de filosofia atividades dinâmicas, dialógicas e participativas, inspiradas na filosofia kantiana sobre o esclarecimento, que estimulem o debate, a reflexão, a crítica e a tomada de decisões éticas, tais como rodas de conversa, que geralmente elas acontecem na sala de aula, que é onde o aluno ele pode expor um pouco melhor ali, né, aquilo que ele pensa também, a sua determinada análise, reflexão, em exposição oral, partindo de diálogos, e na produção de textos argumentativos. Então, esses são os 3 objetivos específicos que a gente busca trabalhar, né, dentro do projeto, e aqui tem a justificativa, né? Por que pensou-se em trabalhar esse esclarecimento kantiano e a autonomia discente no ensino médio, né, aqui no município de Borba. Então, a escolha do presente tema, ele justifica-se pela necessidade urgente de promover uma educação que vá além da mera transmissão de conteúdos, né? Porque volta e meia a gente sempre ouve falar sobre isso, né? Sobre que a educação deixou de ser somente essa transmissão, mas que o aluno hoje ele possa se tornar também participativo, né? Ser esse estudante protagonista.
Então, com isso, a gente busca justamente ir além, né, dessa educação de mera transmissão de conteúdos e daquela preparação somente para exames, especialmente no contexto das escolas públicas localizadas em regiões interioranas, como aqui no município de Borba. A realidade educacional dessas escolas, ela é caracterizada muitas vezes por certas limitações estruturais, carência de recursos pedagógicos e dificuldades na formação continuada de professores, o que impacta diretamente na qualidade do ensino e na possibilidade de desenvolver nos estudantes competências como autonomia intelectual e moral. Nesse sentido, né, o esclarecimento, ele implica essa coragem para pensar por si mesmo, né, de instigar, estimular o aluno a esse pensar, com liberdade, mas também com responsabilidade. Essa perspectiva, ela vai se alinhar hoje, né, com os objetivos da educação básica que são expressos na BNCC, né, que destaca como finalidade da escola a formação de cidadãos críticos, éticos e autônomos, capazes de participar ativamente da vida social e democrática. Então, esse estudo a gente vê como relevante, né? Justifica aí por seu caráter inovador e aplicável também. Porque, ao investigar os princípios kantianos, né, podem ser incorporados na prática pedagógica de filosofia em uma escola pública do interior, e assim oferecer contribuições concretas para a melhoria da formação escolar, respeitando as especificidades socioculturais da comunidade local. Além disso, esse projeto também ele tem um potencial de impacto formativo ao fomentar uma cultura escolar baseada no diálogo, na argumentação e na liberdade de pensamento. Então, propor uma reflexão filosófica fundamentada e comprometida com a realidade educacional brasileira, né? Esta pesquisa ela vai colaborar com a construção de um ensino de filosofia mais significativo e transformador, contribuindo para o fortalecimento da educação pública como espaço de desenvolvimento pleno do sujeito. As referências que a gente tem trabalhado, né, Immanuel Kant, o esclarecimento, resposta à pergunta, o que é o esclarecimento? Aí a gente tem também, dentro do referencial teórico, a fundamentação da metafísica dos costumes, que vai tratar também sobre a questão da autonomia, né? Aí a gente trata um tópico sobre autonomia como princípio da educação, e a gente vai utilizar também as diretrizes curriculares nacionais, né? Aí a gente fala sobre a BNCC e a gente fala também sobre a nossa proposta curricular pedagógica aqui do estado do Amazonas também, né? É utilizado aí para a gente debater, discutir e chegar aí a certas conclusões dentro dessas determinadas análises. Aí, de uma forma bem geral, a gente tem aqui essa parte da metodologia, né? Que a pesquisa aqui que está sendo desenvolvida, ela é no campo da abordagem qualitativa, é um estudo que tem como finalidade investigar como os conceitos do esclarecimento kantiano eles podem contribuir para o desenvolvimento da autonomia no alunado do ensino médio, por meio de uma prática pedagógica reflexiva e dialógica. De natureza qualitativa, a pesquisa, né, combina duas estratégias, uma parte teórica, constituída pela pesquisa bibliográfica e documental, e a outra sendo as atividades práticas, né, que vão ser depreendidas do contexto das aulas de filosofia no ensino médio. A pesquisa bibliográfica, ela vai embasar teoricamente, né, os conceitos de esclarecimento, autonomia e formação crítica. Aí a gente vai retomar aí, né,
o pensador Immanuel Kant, e a gente não pode deixar de conversar também no nosso trabalho com Paulo Freire. É um grande defensor, né, da pedagogia da autonomia, dessa forma inovadora, né, de trabalhar o campo da educação. A pesquisa de campo, ela tem um caráter interventivo e formativo, será implementada por meio de práticas pedagógicas desenvolvidas em sala de aula, já que a sala de aula é o nosso laboratório, né, de pesquisa, e que podem se estender para o entorno da escola, com os próprios alunos como participantes ativos do processo educativo. Tá? Então, a população amostra, ela vai ser uma população de 30 estudantes que estão ali já na terceira série do ensino médio, que eles já passaram pela primeira série, pela segunda série, estão ali na terceira série. Então, é o momento de a gente observar, né, e analisar direitinho como esses alunos, eles estão saindo ali, né, dessa fase do ensino médio, partindo dessas 3 séries, com os conhecimentos filosóficos que foram trabalhados com eles. Tá? Aí, por último, eu tenho aqui algumas referências bibliográficas, né, que estava em forma de imagem, mas infelizmente não deu para apresentar, que é a obra sobre a pedagogia de Immanuel Kant, conceitos fundamentais de Immanuel Kant, da editora Vozes também, textos seletos que trata sobre a questão do esclarecimento, e pedagogia da autonomia de Paulo Freire. Bom, aí, nesse momento, encerra aí a minha apresentação. Tá ótimo. Muito obrigada, Mariane. Se você quiser fechar a apresentação para poder estar conosco e abrir a câmera se der, seria ótimo, mas se não, também não tem problema. Eu abro, então, para eventuais perguntas, e a gente ultrapassou o tempo, mas como teve os problemas técnicos e a gente não tem mais inscritos do ponto de vista de que os outros colegas não entraram, então a gente pode usar aí uns minutinhos para conversar com a Marliane. Eu tenho algumas considerações aqui, mas eu prefiro passar primeiro para os presentes. Bruno, você está incluído, tá? Pode falar. Pode deixar, obrigado. Então, eu vou começar aqui. Primeiro, Mariane, eu queria só parabenizar, né? Também eu acho que a sua exposição mostra o quanto o seu projeto já está redondo, né? Ele já está com o corpo teórico, a metodologia definida, os objetivos, né, gerais, específicos, muito alinhavados, e tenho certeza que tem dedo da sua orientadora aí, né? Então eu queria que você mandasse um abraço para a Valcicléia. Eu sou do fã-clube do pessoal da UFAM, Deodato, o Belisário, o Pedro, o Aldair, enfim, conheço um monte de gente aí e gosto demais do trabalho que você desenvolve, com a revista também, a Prisma, enfim. Então, mando um abraço para todo mundo aí da UFAM. E aí, primeiro, né, o projeto, você mencionou, o Marcos tinha dito também, eles nunca vão ser os mesmos, né? Eu estou no Prof desde a primeira turma, orientando trabalhos, e não há um único trabalho que entra e sai igual, porque, né, vocês entram sem qualquer tipo de orientação, justamente dependendo da parceria com o orientador e a orientadora, isso vai tomando um corpo, né, e uma cara diferenciada e mais afinada, e então o trabalho, né, e as disciplinas que vocês fazem, a ideia é que vocês não passem incólume por nenhuma disciplina, né, então que as disciplinas do Prof são pensadas também para subsidiar, né, vocês têm, além do seminário, você tem laboratório, né, então você tem disciplinas que ajudam, de fato, a alinhavar todo o projeto. Então, eu imagino, né, que o seu já esteja no processo mais amadurecido, digamos assim. Eu fiquei super curiosa pelo seguinte, não fiquei com dúvida nenhuma com relação às metodologias e nada, né?
Mas apenas do ponto de vista da legislação, dos documentos que você vai investigar, se não me engano, foi citada a lei de 2008, então só alterar, né, pela a 2017, que substituiu de 2008, só para o seu trabalho não ficar com registro obsoleto, né, foi justamente aquela lei que converteu em lei a medida provisória de 2016, né, no golpe do Temer, então, mudar essa legislação. Acho ótimo que a gente dialogue com a base nacional, por mais críticas que a gente tenha, e a gente tem muitas críticas, mas é importante a gente justificar a nossa presença da filosofia ali dentro, né, já que é um documento nacional que está em vigor por enquanto, então a gente tem que justificar mesmo. Eu queria saber, Mariane, se você tem ideia, se você já vem fazendo isso, porque acho que o legal do Prof é que vocês devem, né, aproveitar aquilo que vocês já fazem, ou se é um projeto que você criou depois do ingresso, né, então não é algo que você já vem fazendo e vem trabalhar agora, teoricamente, a partir da sua prática. Por que eu estou dizendo isso? Porque você menciona que você vai trabalhar dilemas éticos, né, e depois você fala de ética /ambiental. Você já tem ideia de que dilemas seriam isso? Como é que você faria isso? Porque isso é um assunto também muito pertinente, ainda mais na Amazônia, né, acho que essa região é imprescindível que se trabalhe esse tipo de temática. Você fala dos diários de campo, eu acho que isso é uma ferramenta no Prof fundamental também, né, que os alunos tenham esses diários e que os professores acompanhem esses diários e possam usar, inclusive, nas suas dissertações, né, os recortes do que é colocado ali no diário, que isso seja material nosso de referência teórica para que a gente discuta na dissertação e amarre na dissertação. Então, eu queria ouvir um pouco de você, o quanto, se é que você já avançou nisso em termos práticos, você já vem realizando isso, né, porque o seu projeto parece já muito amarradinho, então eu queria saber se você já deu um passo adiante para compartilhar um pouco com a gente. E aí, a segunda coisa, Mariane, que você também dá um passo extremamente importante, porque a gente geralmente fica no registro, quando fala de autonomia do pensamento, né? Então, você mesmo fala de autonomia do pensamento, protagonismo crítico, e é um registro, por exemplo, né, falava com o Marcos, do qual eu trabalho, mas você faz um passo além, que para mim é fundamental, e eu mesma não faço isso ainda, que é a responsabilidade moral, né? Você traz, né, você passa desse trabalho com autonomia de pensamento para dar responsabilidade. Eu não faço isso, mas intuitivamente eu acredito que isso reverbere, funciona, né? Intuitivamente, o que eu vejo? Que quando a gente trabalha com práticas argumentativas, de pensamento crítico, isso reverbera numa alteridade por parte dos alunos. Eles passam a respeitar, né, os outros, a ouvir os outros, a respeitar as ideias diferentes. Então, eu queria um pouco, se você já tem essa experiência, de como é que essa autonomia de pensamento e essa responsabilidade moral aparecem em sala de aula. Tá? Se quiser comentar. Bom, tá. Eu vou falar assim. Essa barra ambiental foi porque, conversando, né, nas orientações com a professora Valcicleia, eu relatei para ela uma prática que a gente tinha realizado com os alunos, né, porque um dos problemas da nossa cidade é que, com o avanço da urbanização, né, muitas áreas que eram áreas verdes, de lazer, né, lagos, eles acabaram sofrendo uma grande poluição com a chegada dos moradores, né? Então, foi realizado um trabalho com os alunos, primeiro em sala de aula, fazendo todo um contexto, né? Porque hoje a BNC traz, dentro dos conteúdos de filosofia, para a gente trabalhar sobre a questão do meio ambiente, sustentabilidade. Então, a gente trabalhou a parte teórica, né? Só que aí a gente foi para a prática também. Então, os alunos saíram em equipes, né? Eles foram realizar essa determinada análise de locais, né, que sofreram essa intervenção do homem, e como é que estavam, né, esses determinados locais hoje. Aí eles fizeram vídeos, fizeram fotos, né, tiraram fotos. Então, trouxe para a sala de aula um momento de diálogo, de debate, de responsabilidade, né? Essa responsabilidade socioambiental. Então, eu achei esse trabalho bem interessante, né? Que despertou neles essa sensibilidade realmente desse cuidado
com o local onde a gente vive. E que, se não houver esse cuidado, a gente, daqui mais um tempo, perde, né, essas nossas áreas naturais. Então, eu achei bem relevante, interessante, comentei com ela, aí por isso que ela colocou lá, né, ética e barra ambiental, porque tem um trabalho, né, que foi realizado, e é uma prática que, conforme vai chegando novas turmas, a gente permanece fazendo, né, porque a gente precisa sensibilizar esses alunos que chegam para essa questão, né, que é de suma importância. Não, muito bom. Para mim travou o finalzinho, mas você terminou, Mariane? Aqui tinha travado para mim um pouco. Você falou de suma importância e foi a última frase sua, não? Não, não foi a última Ela, frase, né, mas... Então travou para mim, não para vocês? Também tranquilo. não, pessoal, foi para você, professora. Então tá. Então é a minha internet agora que tá ruim aqui. Tá joia, Mariane. Marcos, Bruno, Daniel, alguém quer ainda fazer alguma pergunta? Eu só achei interessante porque eu conheço uma professora que ela também é do Amazonas, só que ela é doutora, né? E ela falou dessa questão das distâncias, né? Que você falou que às vezes para dar aula para uma cidade é 2, 3 dias de barco, né? Então é uma realidade que a gente não vive aqui, né? Então quando ela falou isso também lá, eu falei assim, nossa, imagina o professor, né? Alcançar esses alunos, como que deve ser. Então, realmente é um desafio bem, né? Aí eu queria, aí a minha curiosidade é mais essa, né? De como alcançar esses alunos, né? Que estão bem separados, né? Da sociedade. A minha realidade aqui é porque eu estou na sede do município, né? Aí existe os outros locais de ensino médio, né, dos outros interiores, que eles são atendidos com uma educação tecnológica, assim chamada, né? Então, eles têm esse aparato tecnológico para que as aulas cheguem, né, até esses determinados lugares que são mais afastados. Então, a gente tem uma escola indígena que ela funciona dessa determinada maneira, né? É uma realidade aqui do Amazonas, esse uso, né, desses recursos tecnológicos para que eles não fiquem também desatendidos, né? Entendi. Então, o professor atualmente ele não vai, né, mais nesses lugares. Antigamente ia, né? Há lugares que, sim, o professor vai, né? Ele precisa sair daqui da cidade e Uhum. passar os 5 dias lá onde ele atua como professor. Mas existem algumas comunidades que elas já são atendidas, né? Com essa nova proposta aí da SEDUC. Nossa, imagina. Realmente. Eu lembro que no primeiro em Profilo, isso eram por núcleos apresentações, não era individual. E aí, quando o núcleo da UFAM contou dessas viagens todas de barco, etc., no caso de vocês indo até a UFAM para as aulas do prof, foi uma comoção geral. Como é que isso acontecia? Bruno, você quer perguntar algo? A gente encerra, porque a gente já está no teto da apresentação da Mariane, mas... Eu acredito que, não sei se a gente esperaria, eu acredito que eu vou ficar um pouco além, depois de encerrar, para ver ali pelo fato dos que não vieram, né? Mas, Tá. por mim, tá satisfeito. Só gostaria de agradecer as apresentações, ótimas apresentações, gente. Muito obrigado, de verdade, pelo comprometimento, né? A gente vê que não são todas as pessoas que se comprometem. Também agradeço, parabenizo aí os trabalhos, e a gente espera depois acompanhar as qualificações e as defesas. Eu mandei lá no seu e-mail lá os 2 projetos, o meu pré-projeto e o pré-projeto que
Agora já o alternativo. Tá joia, Marcos. Assim que possível, eu bato o olho. Já estou devendo coisa para meus orientandos também, mas eu prometo que eu dou uma devolutiva em algum momento. Tá bom? Esse aqui do Juliano também, se você quiser mandar, pode, Tá. que aí também eu lá na minha turma lá, às vezes, eu acho que tem um menino que está querendo fazer de alienação lá, talvez serva para ele também. Tá bom. Eu passo sim o trabalho dele, tá bom? Obrigado. Então, tá bom. Bruno, Até você quer mais. que eu fique aqui ou você fica aguardando se... A ideia é se alguém entrar, é isso? Você consegue ficar no máximo 1 minuto até me responderem ali do Profilo, professora? Tá. Não, Não beleza. vai passar de 2 minutos. Para resolver umas coisas, mas eu estou por aqui então. Perfeito. Tá bom? Então, obrigada, Mariane, Marcos, Daniel, pela presença. Eu que agradeço, professora. Novamente, gente, muito Até uma obrigado pela próxima. presença e pelas apresentações.